Amados irmãos, a nossa vida, o nosso conhecimento, ele se dá, né, por algumas vias, né? A via do ver, a via do ouvir, do ler, do estudar, do pesquisar, enfim, você vai, ao longo dos seus anos, dos seus dias, adquirindo conhecimento. Você não nasce pronto, você não nasce já, né, com todo o conhecimento que você tem hoje não é resultado de um único dia de busca, de um único dia que você decidiu buscar o conhecimento, mas é um apanhado de todo esse desejo, de todo essa curiosidade, né, pelo conhecimento, pela pesquisa, enfim. Então tudo que nós temos em termos de conhecimento, né, ele é resultado de busca, ele é resultado do meio que nós estamos envolvidos, de modo que nesta manhã eu gostaria de falar para os irmãos, tanto hoje quanto no próximo domingo, porque a mensagem vai ser dividida em duas etapas, a respeito dos últimos acontecimentos, né, dos assuntos atuais que têm assim viralizado aí na rede social, sobretudo na rede social aí dos cristãos, né, dos crentes, né, um assunto sobre atualização da Bíblia, né, sobre a insignificância das linhas da Bíblia, sobre o sentido de que somos cartas para o novo mundo. Então nós queremos hoje e no próximo domingo estar falando sobre esse assunto, um assunto bastante delicado, mas que não podemos silenciar, não podemos deixar sem trazer o esclarecimento das Escrituras, uma vez que hoje todos têm acesso muito rapidamente, não é? Se esse assunto tivesse sido dito em alguma igreja, ou em alguma roda teológica, ou em algum centro acadêmico teológico, ia demorar muito para chegar ao conhecimento da maioria dos irmãos, como acontecia no passado, né? O pastor era o primeiro e quase o último a saber de algumas atualizações. Hoje, não. Hoje, se o pastor não correr, ele vai ficar atrasado, porque a igreja, as pessoas de modo geral, elas recebem até mesmo sem buscar o conhecimento, ele chega, né? Na hora que você abre lá o celular e as páginas, lá estão os assuntos mais bombados na rede, né? Então nós vamos, pela graça de Deus, estar falando sobre esse assunto, não necessariamente tratando do tema diretamente, certo? Nós vamos pregar a palavra de Deus, mas dentro dessas duas mensagens nós vamos sim estar pincelando a respeito desse assunto, que eu sei que a maioria estão aí já envolvidos, estão aí já nas rodas de debates, né, nas lives aí na internet, e se não estão agora, depois dessa manhã, eu já sei que quando chegar em casa aí todo mundo cutucar. É assim que acontece hoje, ou seja, alguém pode estar até desatento a um assunto, mas quando você toca, a pessoa vai lá e coloca a frase e tal, e aparece lá tudo, né? De modo que, por isso que disse de início, que todo o conhecimento que nós temos, ele é gerado por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente escuta, por aquilo que a gente estuda. Então não há nada de novo, não há nada de novo, certo? Então o que eu vou dizer aqui você já sabe e tal. Agora, eu queria que nós nos centralizássemos na palavra, certo? Nós não estamos aqui para trazer uma novidade no sentido de querer se promover, de querer, olha, eu trouxe uma coisa nova e tal, essa visão é muito interessante, é muito bacana. Olha, isso, se alguém pensar nessa atualização, essa atualização já está ultrapassada, certo? Então convido você para abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 38 ao 49. Então não escolhi um texto sagrado para defender o tema desta manhã, que é confirmando pela fé e aceitação que diz a Bíblia, certo? Ou melhor dizendo, eu escolhi um texto para a introdução, mas não foi a partir do texto que nasceu a mensagem propriamente dita, como é o correto, certo? Que a mensagem, o assunto para a alimentação do povo de Deus deve partir da Bíblia, da palavra. É certo que alguns assuntos temáticos do dia a dia é interessante e, claro, não há um erro
grotesco se de repente você queira procurar um texto bíblico para alicerçar aquele seu tema, mas não deve ser a regra. A regra é você estar lendo a Bíblia, meditando nas Escrituras, e o texto sagrado salta das páginas da Bíblia e você transmite. Essa é a regra. E não você ficar imaginando um monte de temas, de assuntos e procurando versículo na Bíblia para poder concordar com o seu pensamento. É onde reside todo mal, toda heresia está aí. Ou seja, eu quero alicerçar o meu pensamento, eu quero dar vida às minhas ideias. Então eu vou na Bíblia em busca de um texto, de um versículo para poder alicerçar. Então isso não é necessariamente uma mensagem bíblica. Isso é condicionar muitas vezes, certo, a Bíblia à minha mensagem. Então, em alguns momentos esporádicos, tudo bem. A gente às vezes, para defender algo que você crê que é verdade, não é não meu, mas não é a regra, tá bom? Então vamos ler versículo 38 do capítulo 13 de Atos, até o versículo 49. Seja-vos notório, irmãos, que por este se vos anuncia, por Jesus, a remissão de pecados. E de tudo o que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Vede que não venha sobre vós o que os profetas disseram. Vede, ó desprezadores, espantai-vos e desaparecei, pois opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vula contar. Quando Paulo e Barnabé, iam saindo da sinagoga, o povo rogou que no sábado seguinte lhes dissessem as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos devotos seguiram a Paulo e Barnabé, os quais falando-lhes exortavam-nos a que permanecessem na graça de Deus. No sábado seguinte, reuniu-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era necessário que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, voltamo-nos para os gentios. Pois assim nos ordenou o Senhor: eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela região. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra santa, viva e eficaz. E peço nesse instante, Pai, que o teu Santo Espírito nos ilumine e nos dê graça para transmitir a palavra do Senhor e também esses ensinamentos que o Senhor colocou em nosso coração, Pai, mediante os últimos assuntos que procura atingir a inatingível palavra do Senhor. Em nome de Jesus, nós te oramos. Amém. Meus queridos, ninguém conhece a Deus a menos que Ele se dê a conhecer. Quando conhecemos a Deus por meio da sua própria revelação nas Escrituras, somos instruídos pela sua palavra inspirada, a Bíblia Sagrada, a conhecer cada vez mais dos mistérios ocultos em tempos passados, mas revelados aos que crê em todas as dispensações até hoje. A Bíblia revela Deus e a mesma nos responsabiliza conhecer
e prosseguir em conhecer a Deus. Você não prossegue em conhecer a Deus se que antes Deus não tenha se revelado para você. E aí quando Deus se revela para você, as Escrituras vão responsabilizar você por desenvolver o conhecimento a respeito de Deus. Todo o ensino de Jesus e confirmação pelos apóstolos girava em torno do homem receber a revelação dos mistérios de Deus. Primeiro, de conhecer em si mesmo, ou de reconhecer em si mesmo, um pecador condenado. As Escrituras estão escritas, estes, porém, foram escritos, né? Para que reconheça quem é Jesus, mas ninguém reconhece quem é Jesus antes de reconhecer quem é você, no estado em que você se encontra. Então, tanto Jesus quanto os apóstolos, na sua pregação, no seu ensino, tinha como propósito levar o homem, em primeiro lugar, reconhecer em si mesmo o seu estado de pecador condenado. Segundo, conhecer Deus em Jesus e receber dele a remissão, perdão e graça. É interessante, irmãos, que até para nós reconhecermos quem nós somos, o nosso estado pecaminoso, o homem não consegue se enxergar quem ele é, se não for pela manifestação da graça de Deus. Por isso que há tanta soberba, tanto orgulho, tanta vaidade, tanta prepotência do homem achando que é alguma coisa. Porque esse homem, ele foi empoderado pelas astutas ciladas de Satanás. O que Jesus diz para Pedro quando este acertadamente disse que Jesus era o Cristo de Deus? Mateus 16, 17. Jesus faz aquela pergunta, né? Quem dizem os homens que eu sou? Pedro responde que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vai dizer: olha, Pedro, não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. O próprio Deus revelou a Pedro o seu mistério oculto até então. A revelação é profunda. Cristo é Deus. Somente aqueles que recebeu de Deus esta revelação, no momento em que Jesus se encontrava ali pregando, somente estes que receberam esta revelação se tornaram naquele momento, naquela ocasião, discípulos. Porque a revelação era um mistério oculto ao olhar, ao entendimento do homem natural. E por isso Jesus Cristo disse: Pedro, não foi homem, não foi carne, não foi ciência, não foi estudo que te trouxe esta revelação. Foi o próprio Pai que está nos céus, que revelou que Cristo é Deus, o Messias, o Salvador prometido ao ouvido do homem desde a queda, conforme está em Gênesis 3,15, mas morto na economia de Deus antes e desde a fundação do mundo, conforme está em 1 Pedro capítulo 1, versículo 20 e Apocalipse capítulo 13, versículo 8. E com propósitos eletivos para os que haveriam de crer antes da fundação do mundo, conforme está em Efésios capítulo 1, versículo 4. São estes mistérios, meus irmãos, que estavam ocultos pela lei, mas que foi nos revelado em Cristo Jesus, pelo seu Espírito Santo, que agora habita em nós, a igreja. Versículo 39 do texto que nós lemos: e tudo que pela lei de Moisés não pudeste ser justificado, por Jesus é justificado todo aquele que crê.
Ainda hoje, meus queridos, estes mistérios ocultos pela lei de Moisés continuam mistérios ao coração e mente do homem natural, seja ele judeu, seja ele gentil. Assim nos fala Paulo em Efésios 1, versículo 9, e desvendou-nos o mistério da sua vontade. A vontade de Deus é soberana. O mistério é desvendado para a igreja, não por meio da letra, mas do Espírito. Paulo orava pela igreja para que os irmãos pudessem desfrutar plenamente deste conhecimento, conhecimento que gera vida, conhecimento que gera temor, expectativa, sobretudo na volta de Jesus. Veja o que diz Efésios capítulo 1, versículo 16 e versículo 17 e 18. Efésios capítulo 1, versículo 16 ao 18. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da herança nos santos. Eu pergunto, Paulo está falando e escrevendo a quem? Aos eleitos, aos predestinados antes da fundação do mundo. Ele está ensinando a igreja. Os selados pelo Espírito Santo é o que o texto do capítulo 1 de Efésios todinho vai descrever. O Espírito é quem revela, meus irmãos, as profundezas de Deus. Veja o que diz 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 ao versículo 14. 1 aos Coríntios, capítulo 2, 9 ao 14. Mas como está escrito: as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, nem vai subir hoje, nem amanhã, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nulas à igreja, aos santos, mas Deus nulas revelou pelo Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Disto também falamos, não com palavra de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. O maior erro do homem é querer fazer comparação das coisas espirituais com as coisas naturais, com o comportamento humano, com as necessidades humanas. Paulo diz que faz comparação das coisas espirituais com as espirituais, porque as espirituais se completam simultaneamente, mutuamente. Mas o contrário, há uma oposição, e é o que está no versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhes parecem loucura. E para que o homem natural agora compreenda as coisas de Deus, as coisas do Espírito, então eu tenho que modificar ao meu gosto, eu tenho que atualizar a minha compreensão meramente racional e cultural. Não é mais o Espírito que revela as profundezas de Deus, não é mais o Espírito que revela os mistérios de Deus, mas sim a minha interpretação do novo, do mundo atual.
Não é mais o Espírito que esclarece, que convence o homem do pecado e da justiça, mas a minha maneira de teologiar, ou de incluir simplesmente para agradar. Porque a palavra parece loucura, mas será que parece loucura simplesmente porque ela é tão antiga? Será que a palavra parece loucura simplesmente porque ela está desatualizada? Ou porque de fato esta palavra não se pode compreender pelas linhas ou entrelinhas interpretativas do gosto e da natureza humana? O homem natural, o mundo, está fora desta revelação, está fora deste conhecimento. O próprio Jesus, meus irmãos, não orou pelo mundo. Ele orou ao Pai dizendo, João 17, versículo 9, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teu. E não vem agora me dizer que o mundo de Jesus era diferente do nosso mundo. A cultura poderia ser diferente, os gostos das pessoas, o estilo de vida, o nível de conhecimento, tudo isso sim, é atualizado. Na verdade, a palavra correta não seria nem atualizado, seria contextualizado. Seria contextualizar, já que sabemos que a palavra é a mesma, a verdade é a mesma, a ação do Espírito é a mesma, mas de fato, em cada época ou séculos, a cultura ela é realmente mutável. Ela pode ter mudado a cultura, mas a palavra nunca se adaptou, nunca se rendeu. A cultura sempre foi respeitada. A personalidade, o modo de escrever. Mas o pecado nunca deixou de ser pecado, ou nunca deixou de ser confrontado, em cultura alguma. E aí, quando lemos a palavra de Deus, sobretudo o Antigo Testamento, nós temos que pedir ao Espírito Santo a compreensão, o entendimento, para saber o que é mandamento de Deus, o que Deus mandava, e o que era resultado de traços culturais, que era considerado na época, por alguns, e que infelizmente alguns filhos de Deus, servos de Deus, foram influenciados negativamente pela cultura da época. Nós vamos ver isso na história dos juízes. Um deles foi Jefté, que foi influenciado pela cultura pagã. Daí a gente não pode pegar práticas ou ênfase exacerbada de alguém que viveu em uma cultura e determinar que aquele gesto cultural era um mandamento de Deus. Mandamentos de Deus está muito claro nas Escrituras. É claro que, dependendo do estilo cultural, determinados pecados, ele pode soar com mais intensidade, com mais assombro, mas ele não deixa de ser pecado, ou menos pecados, ou mais pecado, ele é pecado. Então, queridos, no tempo de Jesus, tudo isso, ou antes de Jesus, não há nenhum agravo e nenhum desvio. E é correto, ao preparar a mensagem, você conhecer de fato, fazer essa contextualização, essa análise, esse estudo do que circulava culturalmente naquele contexto. Agora, pensar, queridos, na possibilidade de se fazer atualização na palavra de Jesus, no que Jesus falou há 2000 anos,
como se ele fosse limitado ao tempo. Como nós somos, é no mínimo uma insanidade teológica. No mínimo. A palavra de Paulo e Barnabé para os judeus foi a mesma para os gentios, com uma pequena diferença. Qual era a pequena diferença, pastor? Os judeus conheciam as promessas e esperavam nelas, os gentios não. Eles foram incluídos por qual lei? Por qual atualização? Por nenhuma dessas que pregadores modernos querem incluir. Eles foram aceitos, enxertados pela graça, pela fé que há em Cristo Jesus, pelo arrependimento, pela aceitação das promessas do Pai Eterno, mediante a oportunidade concedida por Deus, como é feito hoje a todo homem, independente de raça ou nação. Jesus já atualizou a Bíblia uma única e definitiva vez. As Escrituras, Jesus atualizou. Por isso que vai dizer claramente, né, que a lei durou, aquelas questões todas, a graça porém. E aí, queridos, como que aconteceu? Ouvistes o que foi dito aos antigos? Eu, porém, vos digo. O eu sou tem essa autoridade. O eu sou tem esse poder para atualizar. E ele fez isso uma única e definitiva vez, até que se canonizou. Até que a igreja, dirigida pelo Espírito Santo, disse: olha, faz a medida, sela, e ninguém mais interfira. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia, só para a gente rapidinho pontuar essas atualizações de Jesus, que está no Sermão do Monte, capítulo 5, versículo 21. Valeu, irmão Elton, melhorou. Capítulo 5 de Mateus. Vamos abrir aí rapidinho, irmãos. A gente, só para colocar, para ficar bem claro, que aqui sim, Jesus estava estabelecendo a nova aliança. Versículo 21, ele diz: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Ou seja, se o assassinato nos moldes dos antigos da lei era confirmado tão somente pela execução de alguém, Jesus Cristo disse que na visão da graça, no conceito dele, o cristão, o crente, não deveria se encolerizar, alimentar rancor, alimentar ódio, alimentar espírito de vingança com quem quer que seja. Jesus estava ensinando para os seus. Versículo 22, aliás, versículo 27. Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já cometeu adultério com ela. Atualizou. Ou seja, não é mais simplesmente a questão de alguém ser flagrado no ato, mas quando alguém cobiça, quando alguém deseja, quando alguém traz para dentro da sua alma esse desejo, Jesus Cristo já cometeu. E assim, meus irmãos, todo o Sermão do Monte, nós temos todos os versículos aqui, mas nós não vamos ler, os irmãos conhecem. Jesus vai sempre usar esse termo, né? Eu, porém, vos digo. Agora, eu pergunto para os irmãos: quem de nós, por mais catedrático que seja, poderá ler qualquer texto das Escrituras, não é só do Novo Testamento não, do Antigo também, e falar: olha, eu, porém, vos digo, igreja, esta palavra, ela é
é insuficiente para nós hoje, nas suas linhas. Nas suas entrelinhas, ou seja, na minha interpretação, nas minhas concepções teológicas, filosóficas, ela é suficiente, ela é importante, ela é vida para vocês. Mas no próprio instante que vocês se conformarem com as linhas, ou com o modo como ela está escrita, então ela perde a sua suficiência. Pronto, meus irmãos, está atualizada. Só ele teve esta autoridade. Nem os apóstolos ousaram fazer isto. Tem algum apóstolo que fez isso? Quando o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, decidiu dar um conselho, e que esse conselho foi inserido, se tornou até inspirado, porque está na Bíblia. Paulo diz o quê? Não digo isso como mandamento do Senhor. É uma opinião minha, mas eu penso que eu recebi o Espírito Santo. Eu penso que tem, olha a humildade do homem. Irmãos, olha, eu quero dizer isso aqui, tá bom? Mas isso aqui é um pensamento meu, certo? A minha visão. Então os irmãos me conhecem, né? Sabe do meu zelo, do meu cuidado. Eu recebi o Espírito Santo como os... Mas olha, irmão, não é mandamento de Deus. O mandamento sagrado de Deus é... Eu estou dando aqui... Eu estou usando uma hermenêutica compreensiva para os irmãos. O apóstolo Paulo, irmãos, teve essa humildade, este cuidado que muitos não estão tendo hoje, porque estão arrotando conhecimento, estão arrotando diplomas, porque você não vai ouvir esse tipo de linguagem por pessoas simples, por professores da escola bíblica dominical. Mas dificilmente, quando essas pessoas adquirem esse conhecimento, sendo elas pastores, líderes de rebanhos, dificilmente eles se conformam, dificilmente eles se sustentam, porque o conhecimento gera vaidade. Ser diferente, mostrar algo que pareça ser novo, isso chama atenção. E hoje na era da internet, isso realmente, como diz aí, bomba. Então os caras ganham dinheiro até mesmo com uma heresia, porque dá acesso, tem curtição. Novo mandamento vos dou. Jesus disse isso, não disse? Atualizou. Mas ele invalidou os outros. Nem o J, nem o tio deixará de ser cumprido. Amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E ele vai dizer, quem faz isso, cumpre toda a lei. Toda a lei é verdade, todo ensinamento Jesus validou, autenticou todo o Antigo Testamento, irmãos. De Gênesis a Malaquias, Jesus autenticou. Em nenhum momento Jesus entrou em questões que são hoje questionadas, que são hoje debate vãos. E eu acredito que esses ficam inquietos. Puxa, por que Jesus não fez isso? Por que Jesus não tocou nesse assunto? Ora, se Jesus quer Jesus, se Paulo quer Paulo, Pedro e João não tocou, simplesmente se renderam. Porque quem tem juízo obedece, né, irmãos? Quem tem juízo obedece o que Deus diz. Quem tem juízo obedece. Então penso que esses que estão nessa linha, nessa teologia liberal, progressista, é falta realmente de juízo. Infelizmente, é um caminho sem volta. Daí para frente, irmãos, nós temos só que obedecer. Porque a atualização, se é que podemos usar esta palavra, é automática, pelo Espírito, e não pelas minhas interpretações inclusivas, interpelado pelos movimentos sociais de gênero e de aversão ao sagrado. Porque tudo o que está acontecendo é exatamente por conta dos movimentos serem tão fortes em relação a esse espírito de aversão, de ser contra ao sagrado, as sagradas escrituras.
Irmãos, a minha hermenêutica, né? Hermenêutica é a ciência de interpretação, é a maneira como eu interpreto algo. Ela não é as pessoas. Ela não são os homens do mundo. O sofrimento, as dores, as tristezas, as mazelas, as injustiças sociais. Não é esta a hermenêutica que eu devo usar para entender a Bíblia, para interpretar a Bíblia. Não estou dizendo com isso que devemos silenciar, como muitos bons teólogos estão debatendo e falando. Porque no próprio instante em que eu tomo como a chave hermenêutica para entender as Escrituras, a dor das pessoas, o sofrimento das minorias, eu vou ter que criar uma nova teologia. E aí o nome é de fato essa teologia de inclusão. Ou seja, é uma nova interpretação, é uma nova visão. Quando eu estava no seminário, meu professor nos passou, eu achei interessante no momento, inclusive por ter atendido naquele momento ao tema que ele passou para a gente construir uma espécie de redação de 3 páginas em cima do seguinte tema: o sermão começa pelo homem. Naquele momento eu não entendia aquela corrente teológica. É uma corrente teológica liberal, progressista. O sermão começa pelo homem, ou seja, o sermão deve começar pelas necessidades dos homens. E é uma lógica muito interessante nisso, há algo muito convincente. E de fato eu escolhi a mulher samaritana para eu desenvolver aquele sermão, para eu desenvolver aquela redação onde colocava eu, e tirei um 10 nessa redação, exatamente porque eu fui, digamos, dentro da linha de aprovação do professor. A sala inteira, eu fui o único 10. Não é porque necessariamente eu fui o melhor aluno, mas porque, digamos, eu entrei no espírito, vamos dizer, acadêmico. Ou seja, é isso que ele quer, mais ou menos isso. Mas eu não entendia muito bem, eu era novinho no seminário. Hoje eu entendo. E hoje esse querido professor, que é pastor, ele é mais ou menos dessa linha, progressista, liberal. Então, queridos, você acha mesmo que o Senhor Jesus ia deixar uma responsabilidade desta para a igreja do século 21 resolver, como sendo reescrever a Bíblia? É claro, meus irmãos, que eles não falam atualizar a Bíblia no sentido literal. Pelo menos foi a justificativa que eu ouvi do nosso querido pastor, que na pregação de domingo passado disse que a Bíblia não era mais suficiente nas suas linhas e que necessário era se fazer uma atualização. Só para os irmãos terem ideia, na live dele de quinta-feira, enquanto a live estava acontecendo, ele tinha nada mais, nada menos que 55 mil pessoas lhe ouvindo. Minutos depois eu fui ver, já estava chegando aos 60 mil. Isso dá resultado. Isso gera realmente seguidores. Isso gera realmente discípulos. É claro que eles realmente não falam atualizar a Bíblia nesse sentido, pelo menos foi a explicação de forma literal. Ter que escrever, editar, mas na prática é isto que está acontecendo. Ou seja, a Bíblia está ali como um faz de conta. As suas linhas nada dizem, são insuficientes, como foi dito. O que importa são as entrelinhas, ou seja, a minha interpretação para o mundo moderno, e não mais o que a Bíblia, na sua essência e totalidade, diz. Não há nenhum pecado, meus irmãos, cometido pelo mundo no século 21, que já não fosse prática, realidade, a vida dos homens do tempo de Jesus e também dos tempos do Antigo Testamento. Nenhum pecado cometido hoje é um pecado que surgiu agora, é um pecado novo. Nenhum pecado, nenhum erro cometido. Então, como pode a Bíblia não ter sido plena, não ter sido completa na sua exposição, cujo propósito era o quê? Denunciar o pecado.
Irmãos, o propósito da Bíblia é denunciar o pecado, denunciar a situação do homem e apresentar uma solução. O propósito da Bíblia não era resolver o problema do mundo, não era resolver os problemas culturais. O próprio Jesus Cristo disse para aqueles dois irmãos que chegaram para ele, querendo que Jesus interferisse numa questão judicial, num litígio que estava acontecendo. Jesus Cristo disse: quem vos me colocou entre vós como defensores, como juiz dessas questões? Embora a Bíblia seja modelo jurídico para a maioria das nações, por que buscam nela? Por que todos os códigos aí penais das nações têm tudo a ver com o que a Bíblia determina? Mas é duro aceitar, não é? É duro aceitar que toda a modernidade que se vive hoje, os pontos principais, a sustentação da sociedade moderna, é resultado de princípios, mesmo que inconsciente, porque dá certo, porque funcionou, mas não necessariamente porque honra a Deus, porque respeita a Deus. Mas a Bíblia é tão suficiente, que mesmo quando alguém aplica o seu princípio, Deus, na sua graça e misericórdia ali, para honrar sua palavra, a coisa funciona. Ele inclui em sua oração sacerdotal Jesus, homens de todas as nações e raças e em todos os séculos, até a sua vinda. Jesus, no primeiro momento, orou por aqueles que estavam ali lhe ouvindo, mas depois, irmão, Jesus estendeu a sua oração ao Pai, ultrapassando todas as barreiras raciais e culturais. É o que diz João 17, versículo 20: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Qual era a palavra que Jesus estava se referindo? O Antigo Testamento. Quando os apóstolos falam que toda a escritura é divinamente inspirada, eles estavam se referindo ao Antigo Testamento, que é o mais atacado hoje. Quem autenticou o Novo Testamento? A igreja, né? A igreja do Senhor Jesus. Jesus, a vida dos apóstolos ali, mas foi a igreja. E depois da morte de Cristo, depois da morte dos apóstolos, Deus fechou ali, Deus agiu ali para que fosse fechado o cano. Então, queridos, não é pela minha palavra que o homem será mudado, transformado, redimido. Não é pela minha abertura e cultura inclusiva que busca descaracterizar o que Deus diz a respeito do pecado. Tudo que acontece hoje de ruim no Brasil e no mundo, entenda isso, irmãos, guarde isso. Querem colocar a culpa na cultura. Preste atenção. Na formação cultural. É a cultura machista, é a cultura racista, machista, é a misoginia, nesta palavra tão conhecida hoje, que de novo ela não tem nada, nessa palavra vem lá da Grécia Antiga, né? É a junção de duas palavras gregas, né? Micel e ginia, ódio a mulheres ou aversão a mulheres. E hoje os movimentos têm dado muito vida a esta palavra, os misóginos para cá, os misóginos para lá. Então preste atenção nisso. Toda essa questão que está sendo debatida hoje, toda essa luta dos movimentos e que eles ficam lançando a culpa na formação cultural das pessoas, no estilo cultural das pessoas, como sendo o problema do Brasil, o problema do mundo, é o problema dessa cultura do estupro, ou é o problema dessa cultura machista, dessa cultura sexista, né? É outra palavra, sexista, porque sexismo é aquele que determina o que cada gênero deve, como cada gênero deve se comportar, ou seja, o gênero, o homem, aí vem aquela linguagemzinha, né? Radicalmente e tal, mas só para que os irmãos entendam. Homem veste azul e mulher veste rosa, coisa assim. Ou seja, isso é sexismo. Beleza, focar, não vamos nos prender a essa questão. Mas o que é que estão querendo é que não haja o sexismo. Ou seja, que homem seja o que ele quiser, se vista como mulher, ande como mulher, fale como mulher, que mulher seja homem. Ou seja, a cultura, a formação cultural
é que tem feito com que o mundo não dê certo, é que tem feito com que o mundo não ande para frente, com que as nações não evoluam, com que uma nação não prospere. Por isso há tanto homicídio, por isso há tanta miséria. É a questão cultural, é a formação. Vou já chegar onde você pensa que eu não vou chegar. É a visão patriarcal. E aí cria-se um movimento chamado de minoria para transformar a cultura, para desestruturar o patriarcal, pois crê que fazendo isso o mundo será transformado. O mundo será outro se todos tiverem oportunidade. Ou seja, transforme estes desvios culturais, que nas entrelinhas querem dizer que é resultado da doutrinação religiosa judaico-cristã. Ou seja, a cultura do Brasil não é necessariamente ou é resultado de uma interferência de uma outra cultura. Judaico-cristã. E tudo está resolvido. Ou seja, resolva o problema cultural, resolva esses comportamentos do homem, que tudo será resolvido. Só, queridos, que o problema do homem não é cultural. O problema do homem é existencial. O problema do homem é a existência do pecado na sua alma, que está manchada, que está corrompida, e enquanto o pecado existir, seja em que cultura for, o homem continuará sendo o que ele está sendo hoje, destituído da glória de Deus, procurando mudar a Bíblia, as Escrituras, ao invés de mudar a si mesmo. E aí, como alguém disse na internet, se alguém precisa de atualização, essa pessoa ou esse ser passivo à atualização não é a Bíblia. E aí ele usa o seguinte: é o homem, mas não que o homem precise de uma versão 2.0 de si mesmo, porque ainda que ele fizesse esta atualização, como é o propósito dos movimentos, atualizar o homem dentro de uma cultura forjada e formada, desprovida daquilo que as Escrituras desde o princípio ensina. Então essa sociedade, este país, vai ser um país realmente da liberdade verdadeiramente, vai ser o país dos direitos iguais, vai ser o país de oportunidade para todos, porque o causador de tudo é esta cultura arcaica, alicerçada nas Escrituras Sagradas. Ela é o culpado, pois ela é formadora de toda a cultura existente e prejudicial ao homem moderno. Então, se o problema, meus irmãos, de fato é a cultura, então o que se precisa fazer é uma revolução cultural. E é o que estão fazendo. O que se precisa ter nesta sociedade é intelectuais, antropólogo, e não de um redentor, e não de um Messias, e não de uma palavra transformadora. E este é o plano. O Brasil, o mundo, na visão dos movimentos, não precisam deste livro arcaico, deste livro monoteísta, deste livro preconceituoso. Se ela tiver que fazer parte da nossa sociedade, ela tem que ser atualizada. Nós estamos no novo mundo, e no novo mundo não se admite ser regido, ser conduzido por um livro tão ultrapassado. Então, queridos, enquanto existir o pecado na alma do homem, que não se desapega, não se dilui com atualização, com modernidade, com tecnologia, como ciência,
nem com mosteiro em clausuramento, não se lava, não se limpa, não se apaga, senão somente pelo sangue do Cordeiro. Então não é se tornando um ser enclausurado, como alguns, para poder fugir das contaminações, foram para os mosteiros, né? Então os extremos existem, sempre existiu. A Bíblia, meus irmãos, não serve mais para essa sociedade odierna, porque a Bíblia denuncia o pecado do homem em todas as suas formas, e eles não admitem que um livro tão antigo possa ter razão em um novo mundo. Só que esse novo mundo, a Bíblia já falava da existência dele quando falava e quando continua falando hoje do comportamento dos homens dos últimos dias. Então não há nada mais atual do que as Escrituras. Isso foi Lutero, né, irmão Joaquim, que disse, né? Olha, alguém perguntou para ele se a Bíblia ela era atualizada ou ela era muito antiga, né? Ele disse, olha, ela nem é atualizada, nem ela é antiga ou ultrapassada, ela é eterna. A eterna palavra de Deus não está sujeito a tempo, é atemporal, não se perde no tempo, não se atrasa, nem precisa de interferência para atualizá-la. Não há nenhum acontecimento atual, meus irmãos, que a Bíblia não tenha se antecipado, só não vê quem não crê. É interessante, a Bíblia passou todos os séculos passados, até o século XIX, sendo referência e modelo de inspiração para toda a sociedade. Nada existia de mais novo na época do que o que a Bíblia dizia no seu texto sagrado. Mas esta sociedade empoderada, resultado dos últimos 2 séculos, se sentem no direito e poder de mudar tudo, inclusive atualizar a Bíblia. Mas não sabe ela que tudo isso foi sustentado pelo próprio Deus e liberado agora, justamente por ser o que a Bíblia diz como sendo o tempo do fim. Então tudo foi sustentado há 2 séculos atrás, nos 2 últimos ou 3 séculos que nós estamos vivendo, é que veio à tona toda essa questão e todo esse questionamento tão forte contra os princípios. O pecado nunca foi aceito por Deus, como já falei, em cultura alguma. O pecado não é cultural, o pecado é universal. A Bíblia é sempre muito clara quanto ao amor de Deus pelo homem, e ao mesmo tempo muito clara e irrevogável a sua condenação ao homem que insiste em viver na prática do pecado, seja de que natureza for esse pecado, ético, moral, social. É interessante, meus irmãos, que a existência do homem e da teologia inclusiva, a insistência, melhor dizendo, não é para excluir todo o pecado, mas somente aquele que são objeto exclusivo e seletivo de uma minoria que ganha cada dia mais adeptos. Ou seja, o problema todo está em volta, gira em torno de uma minoria que diz, olha, esse pecado que a sociedade ou que as religiões, ou que a Bíblia considerou pecado antigamente, não pode mais ser admitido, que seja defendido hoje, que seja pregado hoje, como sendo pecado na nossa sociedade. E como disse Jonathan Edwards, irmão Joaquim compartilhou essa semana, quando o pecado influencia nossas preferências, olha só, quando o pecado influencia nossas preferências, ele parece agradável e bom. Quando o pecado influencia nossas preferências, nosso gosto, então ele parece agradável e bom. A mente é naturalmente predisposta que tudo que é agradável é correto. Portanto, quando um desejo pecaminoso vence a vontade, também lesa o entendimento. O que significa, de modo bem direto, a palavra atualizar? Atualizar, meus irmãos, é trocar o antigo pelo atual segundo o meu gosto, segundo as minhas preferências. Essa palavra atualizar é muito conhecida
aí para os mestres de informática, ou até mesmo para os leigos como eu. Essa semana passada eu tive que fazer uma atualização, uma formatação no meu computador. O sistema operacional já era muito antigo, era o 7, aí botou o 10 agora, e tantas outras atualizações vão surgindo e tal. Então, quando se pensa nessas questões aí, é natural, essas atualizações faz parte da ciência, da tecnologia, que vai cada dia realmente evoluindo. Mas é interessante, não é? Que o princípio da tecnologia, o princípio da ciência, o princípio dessa evolução continua o mesmo. A base de estudo dos cientistas, a base de estudo dos filósofos de hoje, não é um filósofo do século passado, é um filósofo lá da Grécia Antiga, ou até mesmo alguns antes do primeiro século. É a base de sustentação das teses de mestrados, de doutorado. Quem é doido de não citar Sócrates, Platão, Aristóteles? Quem que vai agora estar preocupado com Leonardo Carnal? Já ouviram falar nesse homem? Ateu, muito ateu mesmo, viu? Mas por incrível que pareça, estive vendo algumas colocações e ele defende alguns princípios históricos. Porque segundo ele, se fosse tirar os acontecimentos religiosos, sobretudo do catolicismo, na história do Brasil, então acabaria a história do Brasil. Coloca essas questões aí. Mas é claro que... E ele diz uma coisa interessante, ele diz, olha, o ateísmo não tem nada a ver com ser ou não ser intelectual. Tem muitos ateus, aí ele usa a linguagem lá, né? Sem conhecimento, fraco, e as outras palavras mais pesadas. Como também tem cristãos que são, realmente buscam conhecimento, que são pessoas realmente aplicadas e tal. Então, às vezes a gente tem essa tendência de achar que o ateísmo é resultado somente do intelectualismo. Não, tem muitas pessoas que não têm conhecimento nenhum e é ateu. Ela não tem a capacidade dos intelectuais de defender os seus pontos de vista ateístas, mas são ateus do mesmo jeito, são incrédulos do mesmo jeito. Então não tem nada a ver também necessariamente com a cultura, não. É uma questão mesmo de revelação, de graça. E bem-aventurado aqueles que foram alcançados por essa graça. Pensa comigo, irmãos, nós vamos chegar ao final dessa primeira mensagem, eu acho, né? Toda essa avalanche dos últimos tempos gira em torno de um pecado em especial: o da homossexualidade. Isso mesmo. Toda esta guerra, toda esta luta de alguns teólogos e pastores nas suas igrejas tem girado em torno do sermão. Começa, quem é que está ali? Aquele irmão. Não, hoje eu posso falar isso não, que o irmão está ali. Se eu falar essa palavra, não posso usar esse termo, homossexualismo, homoafetivo. Não posso mais usar a Bíblia para denunciar esse pecado, porque na minha igreja tem vários. Glória a Deus se tem homossexuais na nossa igreja, amém, sinal de que a igreja continua atraindo essas pessoas ao arrependimento, atraindo essas pessoas para receberem a graça de Cristo. Agora, se o que está atraindo, não somente homossexual, mas qualquer pessoas que vivem outras práticas, a igreja, foi a elaboração de uma teologia inclusiva, de uma atualização da Bíblia, cujo propósito é simplesmente aceitar essas pessoas, porque nós temos que se importar com as minorias, nós temos que se importar com os que estão sofrendo, com os pobres, com os miseráveis, temos que trazer para a igreja e tal. Se o pensamento é simplesmente acolher a minoria, acolher essas pessoas que de fato elas estão marginalizadas, elas são desprezadas, elas são destratadas, mas sem mostrar para elas o problema, o pecado, então deixou de ser o que é a igreja, deixou de cumprir o propósito.
Então, em momento algum, nós como igreja, meus irmãos, devemos fazer vista grossa, devemos ignorar de fato o sofrimento das pessoas, os menos favorecidos. Jamais a igreja do Senhor Jesus é uma igreja que exclui essas pessoas, que deixa de amar essas pessoas, que deixa de acolher essas pessoas. Nós devemos amar e olhar para elas com amor de misericórdia, com amor de compaixão, e nunca jamais com desprezo, com piada, ou batendo somente no pecado exclusivo, como se não existisse outro pecado mais cometido por aquela pessoa. Ou seja, o pecado que condena você, meu filho, é só isso aqui. Se você deixar esse pecado, você está salvo. Tá não. Não está não. Não é o pecado específico que condena a pessoa, mas o que está sendo, meus irmãos, hoje debatido, o que está sendo realmente trazido à tona hoje, é esta questão. Não é a questão de aceitar essas pessoas que são amadas por Deus, que são dignas da graça e da misericórdia de Deus. O problema hoje é querer criar um ambiente favorável para que essas práticas pecaminosas sejam entendidas como não sendo mais pecado. E aí, é claro, se eu vou entender que a prática do homossexualismo, atualizando a Bíblia, não é mais pecado, então, meu querido irmão, eu vou ter que atualizar realmente muitos outros pecados e dizer que de fato a Bíblia apontou, indicou naquela cultura ou naquela época por uma questão cultural, e não porque o Deus eterno, soberano, de antemão já determinou que aquele comportamento, que aquele modo de agir é pecado. Então vou atualizar a Bíblia não somente para contemplar ou para favorecer uma minoria específica, eu tenho que contemplar os outros também. Então pense na confusão que tudo isso tem gerado e vai continuar gerando. E as Escrituras declaram, meus irmãos, ser pecado, esse pecado. Mas as Escrituras não tratam esse pecado separado dos demais pecados. Ele está junto em um mesmo bloco para mostrar que Deus não faz acepção de pecado. Todo pecado condena o homem. Por exemplo, se você pega Levítico capítulo 18, Romanos capítulo 1 do 23 ao 32, 1 Coríntios capítulo 6 do 9 ao 11, Apocalipse capítulo 21 versículo 8, estes textos falam de, no primeiro texto, relações sexuais imorais com animais, com membros da família. Aí os outros textos: avareza, mentira, homicídio, idolatria, prostituição, adultério, a injustiça, as sodomias, as porneias, ladrões, beberrões, incredulidade, feitiçaria. Está tudo no mesmo bloco. Não há uma separação na Bíblia como que dizendo, olha, é por este pecado que vem necessariamente a ira de Deus sobre você. É por este pecado que você está condenado. Se você vencer este pecado, você está salvo. Você está eleito. Eu posso determinar isso? Então isso tem gerado, de certa forma, ódio, brigas, contendas. Porque a Bíblia não está para nós a usarmos como uma marreta esmiuçadora de um pecado X. A gente pensando na mulher adúltera, né? Os fariseus, a lei trouxe ali para Jesus, mais uma atualização ali, não é? Que Jesus fez. Eles queriam focar o problema daquela mulher naquele pecado específico. Era um pecado realmente muito pesado, biblicamente e culturalmente, sim. Passivo realmente de apedrejamento, está lá na lei. Mas aí Jesus vem e atualiza e diz, olha, vamos fazer o seguinte: quem não tem pecado, então atire a primeira pedra, pode atirar. Então eu não posso pegar essa pessoa que comete esse pecado específico aqui e comparar com essa pessoa aqui e dizer, olha, essa pessoa aqui é mais pecadora, essa pessoa aqui não tem oportunidade, essa pessoa aqui não tem como a graça alcançar, por conta do nível de pecado, da forma como ele fere a minha
mente cristã, eu não posso fazer isso. É pecado, mas é tão pecado quanto esse pecado. E por isso que a Bíblia fez questão de colocar num bloco só. Não existe um único versículo na Bíblia em que trate especificamente dizendo que é este o problema, que é este o pecado único e exclusivo, que independente da pessoa se converter, se arrepender, não tem mais jeito. O único pecado que está em bloco separado, que está numa linha única, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Está separado, unicamente. Porém, o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhe será perdoado, nem nesse mundo, nem em qualquer mundo, nem nessa cultura, nem em cultura alguma. Vale para todos os tempos. Mas o problema, meus irmãos, é o seguinte: Deus não condena um pecado específico e absolve outro simplesmente pelo mérito do pecador ter decidido cometer um pecado menos agressivo à natureza divina. Eu vou eleger aquele ali porque ele cometeu um pecado menos agressivo à minha natureza. Ou seja, ele quebrou o mandamento, mas não foi o principal, ele quebrou esse outro. Não é assim que acontece essa visão soberana de Deus. Todos pecaram. Então não é pela intensidade, não é pela quantidade. Mas o problema é que o pecado da homossexualidade tem ganhado repercussão e discurso apologético favorável à natureza humana, sobretudo da classe média alta. Isso é fato, acadêmico. Tem influenciado as preferências e agora ele parece bom e agradável. Se é bom e agradável, então é correto. Se o pecado me faz bem, me faz feliz, então não tem por que considerar mais pecado, tem que legalizar. Então eles querem aprovação. Já está aprovado e legalizado aí pelo Supremo, pela Suprema Corte, pela nossa legislação, mas agora querem aprovação de Deus. E para tanto, tem que atualizar a Bíblia, porque já não se conformam mais em pecar tendo alguém contrariando o seu pecado. Deus tem que concordar comigo. Eu só vou ser feliz completamente se deixar de ouvir que esse meu comportamento é pecado. Então esse é o X da questão. E aí eu pergunto, irmãos, para a gente encerrar essa primeira parte: você acha que se isso fosse possível, mudaria alguma coisa o estado condenatório do homem? Se nós decidíssemos fazer uma teologia de inclusão, de incluir a todos, de abraçar a todos, de aceitar, de pregar e dizer que Deus não considera mais, isso foi do tempo da ignorância, você acha que isso mudaria? A igreja, o pregador, a teologia tem credencial para incluir alguém, para eleger alguém, para garantir, para assegurar a salvação de alguém? Olha como é interessante, o que antigamente era garantido, segundo a religião tradicional, por meio do sacrifício, por meio da renúncia, por meio da oferta, por meio daquelas questões todas lá das indulgências, hoje é diferente. Hoje é uma renúncia de todas essas indulgências. Ou seja, não precisa mais indulgência, não precisa mais essas questões todas. Nós estamos vivendo no novo mundo, nós somos cartas para o novo mundo. Então isso é uma questão do passado. Este, meus irmãos, é o X da questão. O que adianta incluir as pessoas na igreja física, na igreja local, e mantê-las fora da celestial, cuja única porta de acesso é o arrependimento, concordando com o que Deus diz? Enquanto o pecador não concordar plenamente com o que Deus diz, ele está fora do aprisco das ovelhas. Não tem como discordar de Deus, irmãos. Ou seja, no próprio instante que eu digo, não é assim não, Deus disse assim, mas não é assim que eu aceito, está errado, isso tem alguma coisa errada nisso aí. Enquanto o homem pecador não se render e concordar plenamente. E quando é que ele concorda plenamente? Quando ele olha para si mesmo e diz: eu sou digno de morte, eu sou digno do inferno, Senhor, tem misericórdia de mim. Pronto, esse aí alcançou a graça de Deus. Esse aí foi alcançado pela graça de Deus, porque ele concorda plenamente com tudo que as Escrituras dizem a respeito do seu pecado.
O único pecado, meus irmãos, como nós falamos, que realmente as Escrituras diz através de Jesus é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse realmente não tem escapatória. E por isso também não somos nem loucos de atualizar hoje, para dizer que tipo de pecado. A gente às vezes solta algumas coisinhas e tal, mas é tão profundo, está tão além da nossa interpretação, da nossa visão, que é preferível deixar na economia de Cristo, que falou sobre esse pecado. Creia tão somente em Jesus. Ok, queridos, sei que o tempo já passou. No próximo domingo a gente continua. E isso pode dizer, sobre esse assunto, foi praticamente só a introdução. Vamos ficar de pé para a gente orar, encerrando esse primeiro momento. Senhor Deus, nosso amado Pai, muito obrigado por Tua graça, Senhor, muito obrigado por Tua misericórdia, por Tua compaixão. Obrigado por cada irmão aqui, por cada família representada. Senhor, abençoa a Tua Igreja Batista de Montes. Que a Tua Igreja jamais seja vista como uma igreja que ignorou ou que tenha ignorado o sofrimento alheio, a dor que muitas pessoas estão enfrentando, sobretudo, ó Deus, por esta questão confusa na sua mente, essa questão existencial que queima a sua alma, Senhor Deus. A sua alma grita, declarando que o problema é o pecado, mas que as forças externas do acolhimento enganador diz que não. Então, peço a Tua graça sobre nós, Tua Igreja, e que nos ajude, Deus, nesses dias tão difíceis que estamos vivendo. Sei com nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, que a Tua Igreja sempre tenha uma porta aberta do diálogo com os comportamentos que porventura venham surgir no nosso meio, cuja palavra do Senhor é tão clara em falar que é pecado, mas que não sejamos jamais, ó Pai, pessoas movidas pela perseguição, pelo ódio, pelo sentimento averso a um pecado exclusivo, como se ele fosse contagioso à minha espiritualidade, à minha vida, e que eu não posso me aproximar, e que eu não posso exortar, que eu não posso aconselhar, que eu não posso ensinar a Tua palavra. Eu sei, ó Deus, que essa é uma realidade que nós estamos vivendo hoje, onde principalmente jovens têm se envolvido, têm sido, às vezes até pelo seu meio, forçado a iniciar, Senhor, um relacionamento de impureza, de imoralidade. Hoje, com o advento da internet, Senhor Deus, a pornografia tem afetado demais as mentes de homens e mulheres, casados e solteiros, e que tem realmente minado a alma, fragilizado o emocional e o espiritual deste homem e desta mulher, Senhor. Esta criança, este adolescente, que de repente é influenciado por aquele mestre na escola, na faculdade, com aquela visão liberal, pecaminosa, Senhor, que o diabo tenta desfazer todo o princípio, todo o ensino dos pais, da igreja, Senhor, que a Tua Igreja não feche os olhos para essas necessidades, para essas angústias que têm se alojado na alma dos nossos jovens e crianças, e que o Senhor nos dê graça aos líderes da Tua Igreja, para que nós possamos tratar dessas feridas, sem o julgamento condenatório, Senhor Deus, da rejeição, da humilhação, do desprezo, Senhor. E sabemos que o mundo tem se articulado para acolher essas pessoas, para tirar delas a culpa, para tirar delas o trauma, para que elas continuem pecando, desobedecendo e procurando encontrar dentro de si mesmo e dos movimentos levantados a alegria e a felicidade, sendo que a sua alma, Pai, continua infeliz, vazia, Senhor. E nós precisamos, como igreja, da Tua iluminação, Pai,
para que com amor e graça nós possamos mostrar o Teu santo evangelho, poderoso para libertar, para curar as nossas feridas, os nossos traumas, os nossos desvios da nossa sexualidade, Senhor. Pedimos a Tua bênção para os nossos jovens, nossos adolescentes, nossas crianças. Pedimos Tua sabedoria para nós pais, Senhor, para que possamos amar os nossos filhos, cuidar e ajudar a eles quando porventura eles forem atingidos por essas pulsações pecaminosas e tão incentivada e tão disseminada no nosso meio hoje. Precisamos, Pai, da Tua graça, precisamos da Tua misericórdia, e que a Tua palavra seja sempre a autoridade em nossa boca no momento do aconselhamento e do ensinamento. Leva-nos de volta para nossos lares em paz e traga logo mais à noite, em nome de Jesus te oramos, amém. Deus abençoe meu irmão e minha irmã, volte em paz para a sua casa.